Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí querendo assistir mais uma videoaula aqui no MX Master. Eu sou o Bu Júnior, conhecido também como Ponte Júnior. Minha primeira videoaula aqui no MX Master e venho mostrar para vocês um efeito simples, bacana em Flash utilizando máscara, tá, galera? Então vamos lá, vamos começar a videoaula de hoje com o seguinte. Eu tenho aqui um texto, tá? MX Master, maior conteúdo de videoaula do Brasil. E para a gente poder fazer esse efeito simples, né, com um efeito reflexo em máscara, a gente vai precisar de 3 camadas, tá? Sendo que eu vou utilizar essa aqui, vou criar mais uma camada, ok? Vou copiar esse frame aqui, copy frames, para essa outra camada aqui, tá legal? Vou bloquear essa e vou ocultar para vocês começarem a ver a diferença. O que vai fazer, por que a gente vai utilizar 3 camadas. A princípio, nós estamos utilizando isso aqui. Eu vou converter esses 2 textos aqui em imagem vetorial. Tá? Vou fazer o comando break apart. Você pode vir aqui no menu Modify, break apart. A gente vai fazer isso 2 vezes. Ok? Você também pode utilizar a tecla de atalho Ctrl B. E a gente vai utilizar esse efeito aqui. Após fazer isso, vou até renomear aqui para poder ficar mais fácil. Texto 2. Ok? E vou criar mais uma camada. Tá? Essa aqui vai ser a camada reflexo. É importante ter uma orientação quanto à máscara pelo seguinte. Dependendo da ordem da camada, esse efeito vai ser diferente. Tá ok? Então vamos ver como é que vai ser a diferença. Tá? Então, primeiramente, vou criar aqui um retângulo. Tá ok? Aqui tem que tomar cuidado por causa dessas bordas que você cria aqui. Então, vou retirar essas bordas. Vou pegar esse retângulo aqui. Vou criar um reflexo, ou vou criar um gradiente, degradê, que vocês estão acostumados. Um efeito linear. Tá aqui, ó, linear. Vou pegar esse aqui e vou arrastar aqui para o meio mais ou menos. Colocar mais um ponto, tá? Vou mudar a cor deles para branco. Esses 2 da pontas aqui, que nós temos aqui, esses 2 pontos em cada ponta aqui, a gente vai colocar um efeito de alfa nele de 0%. Tá ok? Aí às vezes não vai, você dá uma mexidinha, que ele vai lá e aparece. Então a gente já tem um reflexo aqui. Esse reflexo é lógico, a gente está trabalhando com um efeito bem simples. Só para vocês terem uma noção, como é um efeito reflexo, a gente vai ter que rotacionar isso dali. Tá ok? Como é que a gente pode rotacionar? A gente pode rotacionar tanto o retângulo, quanto o próprio efeito gradiente que você tem aqui. De que maneira? Você pode utilizar aqui a ferramenta Gradient Tool, tá? Você pode escolher ali, ou você rotaciona diretamente o retângulo. Então vou rotacionar aqui o gradiente. Tá vendo? Vou dar aqui uma rotação nele. Tá, beleza. Ok, ó. O efeito que ele fez. Vou criar aqui uma quantidade de quadros aqui para fazer a animação, né? A gente vai precisar utilizar esse retângulo aqui passando sobre os textos. Tá legal? Então ele vai sair daqui, vai parar aqui. Eu vou criar um efeito, vou criar uma grande quantidade de quadros aqui. Para a princípio se tornar lento, depois eu vou diminuir para que você possa ver como é que vai ficar. E lembrando que, dependendo da quantidade de quadros, ou seja, a taxa de quadros, que aqui a gente está utilizando 12 quadros por segundo, se você aumentar, vai ficar mais rápido. E quanto menor a quantidade de quadros aqui na timeline, mais rápido será a sua animação também, tá? Então isso aí fica a critério de vocês, qual velocidade que você vai achar melhor, entre outras coisas. Bem, como é o reflexo, eu vou utilizar aqui mais ou menos uns 40 quadros, botão direito, insert keyframe, tá aqui, ó. Vou selecionar a camada reflexo, tá? Ó, cliquei aqui, selecionei toda ela. Onde eu tenho os quadros selecionados, que é exatamente nessa parte aqui, vou clicar com o botão direito e vou na opção Create Motion Twin. Tá legal? Isso é para mim criar o efeito. É lógico que ele ainda não está se movimentando. Tá? Mesmo se eu apertar Enter aqui, você vai ver que o quadro, o retângulo que nós criamos está parado. O que eu vou ter que fazer? Clicar nesse último ponto aqui
e vou colocar ele do outro lado, tá? Você pode utilizar a seta de navegação, pode utilizar o próprio mouse para fazer isso. Beleza, não é só isso que acabou, tá? A gente tem que pegar essas duas camadas aqui, que nós temos aqui, que são as duas camadas de texto, e vamos colocá-la também na mesma posição. Sendo que eu não preciso inserir um keyframe, um novo quadro-chave. Eu posso manter eles, isso faz parte da animação. Então, ó, insert frame, ok? Então existe uma diferença. Se eu estivesse criando um keyframe, eu estaria utilizando aqui, ó, insert keyframe, ele estaria criando um novo ponto. Não é isso que eu quero, tá ok? Eu quero continuar com a animação com o mesmo texto, porque não vai ter animação, então ele vai ficar parado. E aí, só para a gente fazer o teste, vou dar Enter aqui, ó, ele faria essa opção. Você vê que ele está bem lento, está meio dando umas pausas assim. É lógico, se eu diminuir a quantidade de quadros ou aumentar a minha taxa de frames, isso vai ficar mais rápido. Por exemplo, 25 quadros, tá ok? Vamos testar. Você vê que ele vai mais rápido, tá? Mas por enquanto vamos deixar com 12, só para a gente ver o efeito que vai dar. E aí o seguinte, a gente vai utilizar a máscara agora. Como é que a gente utiliza essa máscara? Aqui na camada, qualquer uma delas, tá? De preferência ou na reflexo ou no texto, que a gente vai utilizar elas, tá? Como eu falei, depende muito da posição dessas camadas aqui onde você vai utilizar. Essa camada Layer 1 a gente não está utilizando no momento, vai ficar para o final. Então, por exemplo, se eu utilizar... voltando à máscara, a máscara ela fala sobre o seguinte. A máscara é como se fosse um recorte que você vai ter na sua tela. Então, na hora da exibição, ele vai mostrar exatamente a aparência da sua figura. Tá? Se você tem texto aqui, essa forma vetorial, se ela tivesse primeiro, ela estaria como se eu estivesse recortando um papel exatamente nas posições de cada letra dessa daqui. Então, ficaria como se fosse eu colocasse um papel na minha frente e visse o que está atrás do papel no formato das letras. Ok? Isso tem alguns efeitos que tem até no Core, tem no Photoshop, que você coloca lá. Beleza. Então vou fazer o seguinte. Colocando a máscara primeiro no meu reflexo, para ver a diferença. Clica com o botão direito na camada reflexo, clica em Mask. Ok? Então você vai reparar que a minha camada está com formato retangular. Olha só. Tudo bem? Não seria exatamente isso que eu quero ainda. Então vou remover a máscara. Tá? Botão direito, clico em Mask de novo. Tá? Deixa eu só chegar esse aqui um pouquinho mais para lá, porque ele está bem em cima do texto. Beleza, já está certinho. E agora eu vou mudar a posição das camadas. Tá? Vou jogar agora a camada texto 2 para cima de reflexo. Ó, clicando, arrastei, soltei. E vou aplicar a máscara agora nessa camada superior, no texto. Mask. E agora olha a diferença. Beleza? Então agora você tem o efeito do reflexo. Só que ainda não é isso que eu quero. Eu quero ter a imagem e quero ter o reflexo passando em cima dessa imagem, que é exatamente nesse primeiro layer 1, que seria o texto 1 que eu tenho. Então eu tenho aqui o MX Master, ok? E agora o reflexo em cima desse texto. Tá legal? Olha lá. Olha só que bacana. Beleza, galera? Então é isso aí. A nossa videoaula de hoje termina aqui. Foi um prazer fazer essa videoaula para o MX Master. Espero trazer novos efeitos para vocês aí, efeitos bacanas que eu tô planejando aí. Já conversei com um grande amigo Felipe aí. E a gente aguarda a próxima aí. Um grande abraço a vocês e tchau, tchau.